Vamos falar sobre os perigos de profecia. Primeiro, nós temos na Bíblia os livros proféticos, né? Começando com Isaías e terminando com Malaquias. E todos esses livros no meio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, Abacuque, Sofonias, esses livros, outros, Ageu, esses livros compõem, digamos, a parte do Velho Testamento dedicado às palavras, ações e eventos que cercam a vida dos profetas, os maiores, né, e os menores, ou seja, baseado mais no tamanho do livro. Os maiores tinham livros maiores, é por isso que eles chamam de maiores ou menores. Há outros que não fazem parte destes livros ditos proféticos, mas que também foram profetas. O primeiro do qual sendo o próprio Moisés. Moisés foi considerado o maior profeta de todo Israel. Embora ele tenha escrito o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, esses livros não são tratados como livros proféticos, embora haja também muitas profecias que apontam para a vinda do Cristo, seja em Gênesis 3:15, que fala sobre a semente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente, enfim, Melquisedeque, o sacerdote sem princípios nem fim, o rei da paz, e outras figuras que nós temos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Há profetas após esse período? Sim. Inclusive no Novo Testamento menciona um em particular que eu chamo a atenção, que é o Ágabo. Ágabo 2 vezes no livro de Atos foi usado por Deus para prever algo. Ele previu, primeiro, uma grande fome que levou as igrejas a serem muito generosas com a região que seria atingida. E, segunda vez, ele profetizou a prisão de Paulo, que não dissuadiu Paulo de continuar sua jornada para Jerusalém. Aliás, várias pessoas previram isso. Os 4 filhos de Filipe também eram muito usados na área profética. Então, profecia adentrou o Novo Testamento. Continua até os dias de hoje. Eu creio que de uma maneira específica, sim, mas não da maneira que nós temos visto praticado na igreja pentecostal. Eu digo isso, agora estou falando como um pentecostal. Eu sou filho de pastor pentecostal, sou neto de pastor pentecostal, sou bisneto de pastor pentecostal. Eu tenho mais de 100 parentes no ministério pentecostal ao redor do mundo, vivos até o dia de hoje, ao redor do mundo, na África, na Ásia, na Índia. Eu tenho parentes, eu sou o que se chamaria de pentecostal raiz. Então, eu lhe digo que em grande parte nós temos dramatizado e abusado deste viés profético, usando isso para manipular vidas, usando isso para manipular pessoas. E uma regra que Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 14 é: quando alguém fala, os outros devem julgar o que foi falado. Que quer dizer que quem fala submete sua palavra para julgamento. E não deve dizer, eu, Senhor, vos falo, porque o único julgamento é, não foi Deus não, você não é Deus não, você não está falando não. Que é chato falar e nós não gostamos de falar isso, então às vezes muitas coisas carnais e descabidas passam por profecia e não devem. O profeta deve ser uma pessoa humilde que diz, olha, eu sinto que Deus está falando isso, ou me impressiona com isso, ou com aquilo, eu submeto isso a vocês, o que vocês acham? O profeta tinha que ser humilde, mas em vez disso, pessoas começam a tremer e impostam a voz, eu vos falo, tal, levanta a mão, e falam como se fossem o porta-voz de Deus. E isso não é profecia neotestamentária, não é. A palavra profética tem que ser uma impressão que você tem, ou até uma coisa muito clara que você tem, que você submete aos outros. E isso tem que ser julgado. Se, por exemplo, você ouve uma palavra supostamente profética e fica assim, não sei não, então
Havendo dúvida, não ultrapasse. Esta é a regra. Simples, né? Eu volto com mais sobre isso. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos tão difíceis. A paz.